Amém? Nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre fazer a diferença, e o tema da mensagem então é fazendo a diferença. Efésios 2:10, abra sua Bíblia por gentileza, apenas esse versículo hoje. Hoje vai ser uma mensagem baseada nesse texto, apenas nesse versículo. Eu quero te convidar a abrir o seu coração, a sua mente, a simplesmente pedir que Deus fale ao seu coração. Nós já oramos, nós vamos nesse momento ler então a palavra. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Eu vou ler novamente o texto. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Jesus, ele vai falar para mim, para você, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia vai trazer para nós muitos entendimentos de quem nós passamos a ser estando em Cristo Jesus. Mas aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele disse que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, e o propósito maior, para fazermos boas obras. Quando eu penso nessa expressão boas obras, eu não consigo desassociá-la daquilo que envolve a nossa missão, ir pelo mundo todo fazendo discípulos de todas as nações, e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a minha missão e a sua missão é ir e fazer discípulos. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Amém? Vou perguntar de novo. Você consegue entender que essa é a sua missão e a minha missão? Amém? A pergunta que a gente precisa fazer agora é: o quanto nós estamos engajados nessa missão? Há um momento da história onde acreditava-se que todas as atribuições de evangelização, de ministração sobre a vida das pessoas, ela recaía sobre o pastor, e o máximo sobre a liderança que caminhava do lado do pastor na igreja. Bom, essa visão ela foi passada para muitas pessoas, e isso é o que muita gente ainda tem vivido. Algumas pessoas acham que a liderança da igreja tem que fazer tudo, absolutamente tudo, inclusive ir e fazer discípulos. Quando a Bíblia nos fala sobre ir fazer discípulos, isso significa que eu e você também já estamos engajados na missão. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas a Jesus e recebemos Ele no nosso coração, nós temos também esse compromisso. Então não é um compromisso só meu e seu. Havia um entendimento passado de que algumas coisas apenas os pastores tinham que fazer. E o entendimento que nós temos na igreja, em célula, é do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, você também precisa se movimentar. Por isso que algumas pessoas, às vezes, não se adaptam muito na visão da igreja em célula e não conseguem ficar na igreja em célula. Porque nós nos movimentamos bastante, no sentido de alcançar vidas, de cuidar de vidas e estar com pessoas, né? Isso é muito importante. Como eu disse alguns domingos atrás aqui, só não recebe o cuidado, só não recebe o amor, só não recebe a dedicação da igreja quem de fato não entendeu a visão e não caminha em célula, né? É difícil porque diante de um número maior de pessoas, não está todo mundo aqui hoje, né? Está faltando bastante gente, tem muita gente que faz parte dessa comunhão, mas quando a igreja vai crescendo, você precisa entender a importância de estar numa célula para receber cuidado. O pastor não consegue olhar para todos os cantos, para todos os cuidados, e nem a liderança da igreja. A gente não consegue, até porque a gente não tem um leitor de face aqui na entrada, né? Que vai identificá-lo, que vai dizer quantas vezes você veio e quantas vezes você não veio na celebração. É lógico que é importante que nós entendamos a importância desse nosso envolvimento, né? Nós só conseguimos cumprir a nossa missão quando nós entendemos
o nosso papel como servos de Deus. Amém? Você é um servo do Senhor. Você tem um título que você está correndo atrás, agarra esse aí, esse é o principal, é o maior. A gente falou isso aqui muito na quarta-feira, no Conselho da Solange. E que bênção, né? Vivemos aquele momento tão especial, foi tão bom estar aqui, e eu creio que todas as pessoas que puderam estar, foram também muito abençoadas nesse tempo de comunhão e de aprendizado para todos nós, né? Mas que bom. Bom, qual é o nosso papel, afinal de contas? Com qual cristianismo algumas pessoas estão acostumadas? Para pensar um pouquinho. Que tipo de cristianismo algumas pessoas estão acostumadas? A gente podia fazer aqui vários apontamentos, mas eu tenho 7 breves palavras para traduzir isso tudo. Qual é o cristianismo que algumas pessoas estão acostumadas? Primeiro, é o cristianismo de fim de semana. É aquele onde o compromisso com o rei e com o reino é apenas nas celebrações de domingo à noite ou de domingo de manhã. É aquele compromisso mais raso. Infelizmente, eu preciso dizer isso, é mais raso. É mais raso porque não vai levar a pessoa a engajar na comunhão, e como nós somos abençoados na comunhão. Eu tenho falado tanto isso ao longo desse ano, como é importante você viver a comunhão, você fazer parte da comunhão, você pagar o preço para estar na comunhão e para viver tudo isso. A segunda coisa é que é um cristianismo de descomprometimento, onde testemunhar é coisa para os líderes da igreja apenas. Não, deixa aquela pessoa falar, deixa ele falar. Meu irmão, Deus está fazendo coisas na sua vida, abra os seus lábios, fale, você precisa falar. Você precisa falar, precisa fazer igual o Vlad fez hoje, aqui ele rompeu, veio aqui na frente, rompeu, veio aqui, falou. É difícil, às vezes, é como alguém, esses dias disse, acho que foi o Cláudio, fazendo um momento de dízimos e ofertas, né? Ele falou, gente, quando a gente pensa em estar aqui é uma coisa, mas quando a gente está é outra, né? Isso porque o Cláudio está acostumado a falar para pessoas, né? É interessante. Mas é mais ou menos isso, a gente precisa de romper. Então, o nosso testemunho, ele precisa ser dado. Não ache que é só para a pessoa que está do seu lado, vir aqui à frente, falar. Você também pode vir aqui à frente e falar do que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero te encorajar neste sentido, por quê? Porque uma palavra que você diz aqui na frente, em um testemunho, pode ser uma chave que vai virar a vida de uma pessoa e levar ela a viver assim o extraordinário na presença de Deus. Eu já vi pessoas sendo curadas a partir do testemunho de cura de alguém. E foi assim extraordinário aquele dia, eu acho que o Maurício vai lembrar, o Elson vai lembrar, acredito que a Ju vai lembrar também, alguns irmãos aí que estavam, nós estávamos na igreja da cidade, e na noite anterior nós tínhamos visto, eu tinha visto, eles não puderam estar, eles foram só um dia, eu fiquei todo o congresso. Mas eu me lembro que no primeiro dia, mais ou menos, umas 600 pessoas foram curadas. 600. E, de fato, aquilo foi confirmado depois. E alguns testemunhos foram gravados. E eu me lembro do testemunho de uma mulher que estava já durante, acredito que 12 ou 13 anos, num estado de depressão muito profundo. E o pastor lá na frente deu uma palavra, naquele dia aquela mulher foi curada, ela foi para frente assim, e o testemunho dela foi gravado depois, de forma resumida, mas foi gravado. E aí na quarta-feira, quando os irmãos estiveram lá, a irmã Creuza também estava lá nesse dia, a senhora foi curada também, o Elson foi curado, o Maurício foi curado, outros irmãos, eu fui curado naquele congresso. E aí eu me lembro que passaram aqueles vídeos e o testemunho então, gravado. E ali o pastor falou, você consegue compreender que Deus pode fazer isso na sua vida hoje? Se você acredita nisso, você vai ficar de pé onde você está e você vai colocar as suas mãos no lugar onde você está sentindo a dor. E assim a gente fez, E muitos foram curados mais uma vez. Naquele congresso todo, mais ou menos 1.800 pessoas foram curadas. Era uma quantidade grande de pessoas, mais de 5.000 pessoas participando todos os dias dos encontros, mas mais de 1.800 pessoas, e graças a Deus, nós somamos com aqueles irmãos, né? Que bênção, né, Elcio?
Foi tão extraordinário. Então, é aquele cristianismo do descomprometimento, é o que algumas pessoas estão acostumadas. Por favor, não se acostume com isso. Quando Deus fizer uma coisa na tua vida, procura a nossa secretária, fala, olha, eu tenho um testemunho, eu quero compartilhar, me procura a Solange, procura o Maurício, o Elson, o pessoal da liderança, que a gente vai combinar um dia para você estar aqui. Existe também aquele cristianismo do espetáculo, né? Onde o culto tem que satisfazer os anseios de todos. E aí é perigoso, porque o desejo de quem às vezes está na frente, que não é o nosso caso, é ver mais ou menos o que é bom para todo mundo e tentar satisfazer todos os gostos. Aí a gente deixa de agradar a Deus. Não é o nosso caso. O que a gente faz aqui é para glorificar o nome de Deus, é para exaltar o nome dEle a partir da adoração, da oração, das movimentações, dos testemunhos, de batismo, de momento onde a gente impõe as mãos e por aí vai. Ainda é um cristianismo da visão paralela. E aqui eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer. É onde a minha igreja está envolvida em uma visão e eu estou em outra, totalmente diferente. É o cristianismo da visão paralela. Não vai nesse caminho, por favor, não faz isso. Não tem possibilidade de ser abençoado no cristianismo de visão paralela. É mais ou menos assim. A igreja caminha quase que na sua totalidade em uma direção e alguém lá entende que não, eu preciso caminhar numa outra direção contrária. Não faz isso, que é besteira. Se eu posso te dar um conselho, é reveja os seus conceitos, se esse tem sido o seu caso. Eu espero que não haja isso aqui, mas é aquele cristianismo da visão paralela. Em quinto, é o cristianismo do conformismo. A gente vê gente doente do nosso lado, a gente fala assim, não, é assim mesmo, não tem problema não. Não, irmão, nós temos que no mínimo, estendermos a mão e orar pelos enfermos e pedir que Deus age. Alguém vem compartilhar com você um momento difícil que ele está vivendo, o mínimo que você tem que fazer é orar. Esses dias uma pessoa chegou para mim, compartilhou um problema, foi no final de uma celebração. Ele pediu oração, pediu para que na minha casa eu estivesse orando. Eu falei, não, irmão, nós vamos orar agora, nós vamos pedir agora. E se eu posso deixar aqui para você uma lição, é mais ou menos assim, alguém pediu para você orar, você está em condições de orar naquele momento por aquela pessoa, ore naquele momento. Senão, qual o risco que você corre? De ir para a sua casa, esquecer, e aí você ficar em débito com aquela pessoa, isso é muito ruim, né? Eu digo isso porque, infelizmente, isso já aconteceu comigo, em algum momento, mas aí eu aprendi, falei, não, eu preciso alinhar o coração. É o cristianismo da euforia passageira ou do fogo de palha, onde as pessoas se empolgam, e aí então você pensa, agora vai, né? Essa pessoa vai com tudo, ela vai ferver, ela vai romper em fé. Mas aí, passa a primeira semana, a segunda, e tudo fica do mesmo jeito. Então, esse aqui é o cristianismo da euforia ou do fogo de palha. Não viva esse tipo de cristianismo em nome de Jesus. Tenha encontros com Deus, mas viva a essência desses encontros com Deus. A propósito, os maiores encontros com Deus acontecem no secreto. Amém? É no secreto, irmão. Vai lá para o joelho, dobra o seu joelho, é você e Deus, ou quem sabe você e alguém da sua casa, mas é aquele cristianismo que envolve as palavras de Jesus. E nas palavras de Jesus nós aprendemos, quando você for orar, vá para o teu quarto e fecha a porta, e então teu Pai que está em oculto te responderá, recompensará, estará com você. E aí você que está no oculto, lá, 4 paredes, aí você então derrama o seu coração diante do Senhor. Mas ainda é um cristianismo da expectativa, onde os outros têm que gerar a presença de Deus para que eu possa estar bem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus, ela não é gerada por nós, ela não é gerada por mim, ela não é gerada pelo pessoal da adoração, ela é gerada por um coração quebrantado, pelo seu coração quebrantado na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração contrito, o coração quebrantado, ele é olhado pelo Senhor. Então, quando a gente vem para a celebração, com essa atitude de quebrantamento, de querer receber, de querer aprender, então Deus vem ao nosso encontro e fala-nos ao coração e nos ensina muitas coisas. Bom, com esse tipo de cristianismo, nós não vamos gerar servos de Deus, nós vamos gerar consumidores gospel, né?
Tem muita gente que hoje, infelizmente, acabou se tornando um consumidor gospel. É só você ir para a internet e falar, eu quero um culto mais animado. Aí você vai receber um culto mais animado. Eu quero uma palavra só de encorajamento. Vai ser uma palavra de encorajamento. Ah, eu quero uma palavra de exortação. Lá vem a palavra de exortação. Ah, eu quero uma palavra de... Não, essa de correção não pode, né? Pode sim, irmão. Precisamos ouvir palavras que vão nos corrigir muitas vezes. Então, qual que é a questão aqui, nesse texto, né? Como é que a gente pode fazer diferença? Se tudo isso aqui não vai levar a gente a fazer diferença, o que é que vai nos levar a fazer a diferença, né? Então, o cristianismo que fará a diferença é aquele que os valores do reino são buscados com persistência, amém? Quando a gente fala de valor do reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É tudo isso e muito mais. Não é aquele cristianismo imediatista. Não é aquele cristianismo da urgência, no sentido de respostas prontas, mesmo que sejam da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você está orando e que vai demorar um pouco para a resposta vir. Não acho que Deus ele não te ama por isso, não acho que Deus ele não tem um propósito sobre a tua vida. Não, o que acontece é que nós precisamos entender que há um propósito no tempo de Deus, e o tempo de Deus, às vezes, ele não vai corresponder ao nosso tempo. Às vezes a gente fica triste, a gente fica chateado, porque nós não conseguimos entender isso. E eu gosto sempre de lembrar muitas histórias bíblicas que nos incentivam a persistir em oração, e orarmos, e crermos, e confiarmos, e não deixarmos de orar. Então, não deixa de orar, por favor, em nome de Jesus. De verdade, eu quero que muitas coisas aconteçam para ontem na tua vida, mas eu preciso de te informar que no cristianismo verdadeiro também existe um fator tempo, e às vezes alguma coisa a gente vai precisar esperar, até porque nós não estamos preparados para viver aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Você precisa entender isso. Tem coisa que, infelizmente, hoje você não está preparado ainda para viver. Existem lugares onde Deus quer que você coloque o seu pé, só que tem uma estrada a ser percorrida, tem um caminho a ser percorrido. E você precisa se comprometer com esse entendimento, sabendo que Deus, o nosso Deus, Ele tem o melhor preparado para você nesse processo de desenvolvimento da sua vida com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Bom, a comunhão do reservado é o que gera o fogo no coletivo, então vá para o reservado. O compromisso que a gente tem é com esse cristianismo verdadeiro, e o cristianismo verdadeiro é o da aliança com o povo do rei. Nós precisamos estar aliançados com a igreja do Senhor Jesus, irmãos. Precisamos manter a nossa aliança polida. Ontem eu tive o privilégio, na verdade, 2 semanas seguidas eu fiz casamento. Não tinha tido essa experiência ainda, né? No sábado passado eu fiz o casamento da Jéssica, filha da pastora Sueli, lá em São Paulo. E ontem eu fiz o casamento de uma das filhas do nosso irmão Hinaldo. E todas as vezes que eu pego aquelas alianças nas minhas mãos, né? Como elas estão brilhando, lindas, né? E tem umas alianças de responsa, né? Que você olha e você fala assim, meu Deus, as alianças grossas, né? Outras mais fininhas, igual a minha, né? E tem umas mais fininhas do que a minha ainda, né? Bem mais fininha. Mas tem umas alianças assim, tão bonitas que você olha. Então é assim, a gente precisa estar com a nossa aliança bem polida em relação ao povo de Deus, né? Tem que brilhar a nossa aliança, amém? É a nossa comunhão, irmãos, é a nossa comunhão. E o cristianismo que prevalece, que tem a ver com tudo isso que Paulo falou para nós nesse texto, é aquele que está desapegado das tradições impostas por homens. Graças a Deus, a gente mandou para o espaço tudo isso. Na nossa igreja a gente mandou para o espaço. Tradições impostas por homens não tem espaço aqui, irmãos, não tem vez. Não vai ter, e não tem mesmo, e vai continuar não tendo. E a gente não faz nem isso, não é por maldade, não, pelo amor de Deus, não é isso. É porque a gente foi muito esfolado pelas tradições de homens. Eu fui, mesmo como pastor, mas fui ralado, mas fui esfolado, mas apanhei para valer, me fez mal até, sabia? Aí chega um ponto que você fala assim, não,
É Jesus que liberta, é Jesus o centro. O centro é Jesus. Jesus é tudo. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho é aquele que liberta, que continua libertando. Então, quando a gente fala aqui na frente, quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Quando a gente fala aqui, às vezes, de alguns usos e costumes, eu sei que, às vezes, existem pessoas que gostam de algumas coisas. Você pode continuar gostando, não tem problema você gostar. Às vezes de um tipo de vestimenta, às vezes de um tipo de música. Fica tranquilo, você pode gostar. Você só não pode querer impor aqui. Porque aqui nós somos livres. Eu uso roupas para o casamento, que eu não uso aqui no dia a dia, né? A propósito, estou precisando de comprar mais um paletó. Estou precisando de providenciar mais um. Bom, vamos lá, para fazer a diferença, algumas coisas. Primeira delas, vamos lá, com base no texto agora, a gente vai olhar um pouquinho mais para duas verdades só que o texto traz para nós. Primeiro, ande em sintonia com Deus para manifestar a sua glória. Você não tem que manifestar a sua glória, é a glória de Deus. Amém? Não é a sua luz que tem que brilhar. Volta um pouquinho para a gente, por favor. A primeira imagem lá da chamada, olha só, nós temos duas lâmpadas aí. Uma que está mais forte, que está totalmente acesa, e a outra está mais ou menos acesa. Né? Se você receber a pergunta, qual que está fazendo a maior diferença aqui? É lógico que essa que está acesa, essa aqui está mais clara. Né? Ela está fazendo uma diferença maior, ela faz uma diferença maior. Pode voltar àquela página que estava, que é o primeiro ponto, mas a questão é a seguinte, a Sol já falou aqui, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele em nós e através de nós. Você entendeu bem, meu irmão? Em nome de Jesus, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele em nós e através de nós. Então, quando eu tenho esse entendimento, significa dizer que, se eu orar por alguém e essa pessoa for curada, a glória vai ser arremetida direto na presença do Senhor. Se eu orar por você e no dia seguinte Deus abrir uma porta de trabalho porque você está desempregado, a glória ela é toda do nome do Senhor. Às vezes as pessoas vêm na frente, como já aconteceu, aqui hoje inclusive, né? A palavra que o pastor trouxe, a palavra que aquele irmão trouxe, entenda da seguinte forma, Deus vai usar um vaso. E sabe o que é mais gostoso saber? Que é tudo vaso de barro, tudo vaso de barro, tudo vaso de barro. Para estar aqui na frente hoje, teve um momento que eu estava ali assim, no comecinho, antes da celebração começar, eu falei, Deus, sou barro, eu não consigo, Senhor. E Deus conhece o meu coração. Eu falei, Pai, eu não consigo. Irmão, não tem nada a ver com capacidade, não tem nada a ver com palavras, não tem nada a ver com estar aqui, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Tem a ver com Ele, tem a ver com Ele estando em nós, Ele atuando através de nós, Ele se movimentando através de nós, até porque se for diferente disso, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, muito séria, você não vai ver nada acontecendo na sua frente. Você não tem condições de abençoar ninguém por si só. Você abençoa no nome de Jesus. Você declara a palavra de vida no nome de Jesus. Você estende uma palavra de vitória no nome de Jesus. No domingo passado, quando eu disse que havia um céu de bronze, de fato, estava aqui, foi uma revelação de Deus, algo especial. Quando eu falo revelação, não na proporção e na medida da palavra de Deus, nunca diria isso. Nunca, é óbvio que não. Mas isso é o que se tornou muito claro para mim, enquanto eu buscava o Senhor, enquanto eu orava, é como se o céu tivesse aberto fechado sobre a vida de algumas pessoas. E eu falei, Senhor, vem aqui, rompe com isso. E aí Deus, enquanto eu estava orando, colocou no meu coração, o teu povo precisa jejuar, precisa buscar, precisa se voltar para o Senhor, precisa. E aí, nós então entramos no propósito, no começo da semana, quando eu entrei no propósito com vocês, né, eu entrei por vocês, e no final das contas eu acabei descobrindo que também era por mim. Olha como que Deus faz, é muito interessante.
Deus, ele é especialista, Ele prepara as coisas, Ele prepara o nosso coração, Ele prepara o nosso caminho. Não é assim que Deus faz, irmãos? Deus prepara o nosso caminho, Ele vai à nossa frente. Mas como alcançar essa vida que gera impacto, né, de boas obras, afinal de contas, alcançando uma mente transformada, Juliano, como você disse aqui, uma mente transformada. Isaías vai dar uma pista para mim, para você, no capítulo 43. Eu quero ler para vocês, ouça, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sobre quem é essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Ei, você não entendeu? Sobre quem essa palavra recai nessa noite, no nome do Senhor Jesus? Então dê um brado de vitória no nome de Jesus e diga: eu creio, Senhor, eu creio, essa palavra é para a minha vida. Apesar de mim, eu vou repetir, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, não é por mim, é por Ele, é para Ele, é pelo Senhor, é única e exclusivamente pelo Senhor, mas que eu declaro. Então juntos vamos nos esquecer daquilo que se foi, não vamos viver do passado. Se você hoje está aqui, sabe, apegado ao passado, apegado a, quem sabe, uma mágoa que foi vivida alguns anos atrás, alguns dias atrás, liberte-se no nome de Jesus. É para o teu bem que eu estou dizendo isso. Liberte-se, você precisa romper, esqueça o que se foi, não viva no passado, porque todas as vezes que nós ficamos vivendo do passado e colocamos os nossos pés, mentalmente falando, no nosso passado, a gente não se abre para o novo que Deus quer fazer, e Deus está querendo fazer algo novo, Deus está querendo renovar, Deus está querendo transformar, Deus está querendo usar as nossas vidas para que pessoas sejam alcançadas, libertas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, mas precisa ter uma mente renovada. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Será que a gente está preparado para suportar o novo que Deus quer fazer? E é coisa boa, viu? Só que é coisa boa. Mas será que a gente está preparado para receber, para segurar, para abraçar, para, sabe, usufruir do novo que Deus está querendo fazer na nossa vida? Ela já está surgindo, creia, em nome de Jesus. Já está surgindo, está vindo sobre a tua vida. Vai vir como um sopro, vai vir de uma forma repentina. Deus vai trazer, Deus vai mover, Deus vai quebrar, Deus vai desfazer, Deus vai colocar por terra tudo aquilo que está hoje emperrando a tua história, a tua vida, porque Ele é Deus, e tem a ver com Ele, não é com você, é com Ele, é para Ele. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Coisa tremenda. Você está vendo as notícias do mundo? Olha lá para o deserto da Arábia, nunca na história registrou gelo. O deserto da Arábia com gelo, coberto de gelo. Nós sabemos que é um sinal apocalíptico, é sinal da vinda de Jesus, mas é mais ou menos isso. E quando aquilo tudo se derreter, vão virar rios. Aquilo tudo vai se transformar, quem sabe vai trazer vida como nunca visto antes. Abre o seu coração no nome de Jesus. Quem coloca os seus pés no passado e vive do passado, terá dificuldades com aquilo que é de novo, que está à sua frente. As coisas novas de Deus são geradas a todo instante. No próximo minuto, a minha mente vai precisar ser transformada pelo poder de Deus para receber o novo de Deus. Então, dê boas-vindas. Eu queria que você guardasse no teu coração 3 coisas muito importantes. Primeiro, a essência do cristianismo não pode mudar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria, muito séria. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo da cruz. Cada um toma a sua cruz e segue. Eu não sei qual é o peso da tua cruz, mas eu quero nessa noite pedir uma coisa: não desista, não joga de lado a tua cruz, não joga de lado, não abre mão, em nome de Jesus. Deus hoje me coloca aqui para dizer para você, você não pode abrir mão, você não pode jogar de lado,
Se está pesado, a gente pode até se ajudar, mas no fim das contas, eu vou ter que carregar a minha e você vai ter que carregar a sua. Mas é o cristianismo da cruz. A forma com que nós apresentamos o cristianismo está em constante mudança e transformação, e o tempo todo a gente vive essa transformação, mas a gente não pode esquecer que tem a ver com rendição e remissão dos pecados, tem a ver com arrependimento. Amém, gente? O cristianismo verdadeiro é esse. Nós precisamos nos certificar disso. Como é que a gente vai fazer a diferença? Como que nós vamos fazer a diferença como igreja do Senhor Jesus? Dizendo para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Está dando para entender, irmão, em nome de Jesus, se arrepender dos seus pecados. Porque uma vida sem arrependimento não gera um cristão autêntico. Gera um cristão acostumado com as coisas de Deus, mas não um verdadeiro convertido. Vai gerar um convencido, mas não convertido, e que Deus nos livre de termos pessoas assim no nome de Jesus. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: seja a resposta de Deus para esse mundo caído, em nome de Jesus. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: irmão, seja você a resposta. Amém? Vocês que estão em casa, nos acompanhando, eu digo para cada um de vocês: sejam vocês a resposta de Deus. Sejam vocês a resposta de Deus para essa geração caída, para esse mundo caído. E posso te falar mais uma coisa além ainda: seja você a resposta para essa igreja, para essa comunidade de salvos. Seja você a resposta para o irmão que está do teu lado. Às vezes a gente procura respostas, a resposta está do nosso lado. E Deus só precisa usar. Agora, a gente só precisa também abrir-se para sermos usados por Deus. E aí a pergunta vem: quem é que Deus quer usar? Todos vocês. Não é só o pastor ou os pastores, não. Quem tem esse entendimento ainda não compreendeu o que é o cristianismo. Você precisa desejar ser usado por Deus. Nós precisamos de pessoas com caráter, diga caráter, e determinação para essa geração, para tocar essa geração. A gente precisa disso, de gente de caráter, de gente de postura libada, gente que vive o que vive aqui dentro, mas também vive lá na sua casa e vive na sociedade. Não é, sabe, aquele negócio: quando eu estou com o povo de Deus, eu sou uma coisa, saiu daquela porta para fora, como eu com a minha esposa ouvimos de uma pessoa um dia: não se mistura cristianismo com negócio. Que negócio que é esse? Me explica direito. Na verdade, o que a pessoa estava querendo dizer é que ela podia dar o chapéu nos outros, no negócio dela, mas enquanto cristão lá dentro da igreja, estava tudo muito resolvido. Não, a sua vida é uma só. O que você faz aqui dentro, você precisa fazer lá fora. O que você vive dentro da sua casa, tem que ser o que você vive aqui dentro do lado do seu esposo. A gente olha aqui da frente, né, os casais sentados juntos, tão bonito, de mãozinha dada, né? Olha que coisa mais linda, fala sério, né? Olha o Maurício, há de nada de mãozinha dada para ele, olha que coisa linda, né? Que coisa bacana. Olha a Jana ali, ó, com a mão assim no Wagner, o irmão ali, cutucando a esposa, tentando segurar na mão dela, né? A Solange já está assim hoje, né? De vez em quando a minha esposa vem aqui do meu lado, não é sempre, mas ela de vez em quando senta aqui. Às vezes a gente está adorando, eu chego mais pertinho dela um pouco, dou uma encostada, às vezes ela faz assim, aí eu olho para ela, ela segura na minha mão. Falei, que bom, gostoso, né? Mas olha só, tem que ser o que a gente vive aqui dentro, lá na nossa casa. Amém. Entendeu? Amém? Amém. Se alguém estiver vivendo algo diferente disso, depois a gente pode conversar no final do culto, tudo bem? Eu posso te ajudar com aconselhamento pastoral, né? Tem outros irmãos aí que podem te ajudar, a vencer aí os limites e tudo mais, né? Então nós precisamos de pessoas de caráter e determinação para essa geração. 2 frases que vão ser projetadas aqui. A primeira do seu pastor: carisma sem caráter não gera credibilidade. Amém? Todo carismático, né? Aquele bonachão que abraça todo mundo. Ô, meu irmão, tal, mas não tem caráter, miserável. Não gera credibilidade, não.
as pessoas elas recebem revelação do céu para entender quem é quem, com toda certeza. E uma frase do pastor Bill Hybels, ele disse o seguinte: os valores também necessitam de calor. Deu para entender? Os valores que nós temos também precisam de calor, calor humano, precisa de entendimento, precisa de compreensão. Calor humano também é compreensão, compreender o outro, sabe? Compreender o outro. Tem uma pessoa que deixou um testemunho muito forte, eu já fiz citação dela pelo menos umas 3 vezes ao longo desses 7 anos, e me lembrei da Helen Keller nessa semana mais uma vez. Depois você pode pesquisar sobre a vida dela, mas essa foi uma mulher de um testemunho assim extraordinário. Ela foi alguém que viveu o extraordinário. Quero rapidamente ler algumas coisas sobre a história dela. Ela nasceu na Alabama e foi um dos maiores exemplos por conta das suas deficiências sensoriais, não tendo elas como obstáculos para vencer. A Helen Keller foi uma extraordinária mulher. Aos 19 meses de idade, após contrair escarlatina, ela ficou cega e surda. Superou todos os obstáculos, tornando-se uma das maiores e mais notáveis personalidades do século passado. Ela tornou-se uma célebre escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo extenso trabalho que desenvolveu em favor das pessoas portadoras de deficiências e também de causas sociais. Em 1904, período do grande avivamento da Rua Azusa, graduou-se em bacharel em filosofia pelo Radcliffe College. Ao longo da sua vida, ela foi agraciada com títulos e diplomas honorários de diversas instituições, como a Universidade de Harvard, a Universidade da Escócia, da Alemanha, da Índia e da África do Sul. Em 1902, um pouquinho antes ainda, ela estreou na literatura publicando a sua autobiografia, intitulada A História da Minha Vida. E um filme que relata a história de Helen Keller é intitulado O Milagre de Anne Sullivan. Bom, eu queria destacar algumas frases dela aqui que me chamaram a atenção. São 3 frases. Coloca para a gente, por favor. A primeira frase: nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Amém? Então, meu irmão, para de engatinhar. Essa moça aqui tinha tudo para se colocar como uma coitadinha, como alguém desprivilegiada por conta da sua condição física. Ela não se satisfez com isso. Ela decidiu virar a chave e Deus assim a abençoou. Nunca se deve engatinhar enquanto o impulso é para voar. Pode passar a próxima frase. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. E a última frase ainda: evitar o perigo não é, a longo prazo, tão seguro quanto se expor ao perigo. A vida é uma aventura ousada ou então não é nada. O que ela está querendo dizer é mais ou menos o seguinte: se não for para viver perigosamente, não vale a pena viver. E tem uma frase dela que eu guardei no meu coração, que ela diz que a maior falta de visão tem a ver com aquilo que o homem ele vê, mas ele não consegue enxergar. Tem a ver com a essência das coisas. As pessoas podem ter visão, mas elas podem não estar enxergando absolutamente nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Que Deus assim nos ajude. E a palavra de hoje então hoje é dia de colocar o coração nas mãos de Deus, porque o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para fazer a diferença. Tem gente fazendo a diferença nessa cidade, nessa igreja, mas quem sabe você precisa começar a fazer a diferença. A semana que vem nós vamos ter pessoas que vão descer as águas, e o desejo que a gente tem sobre a vida delas é que elas façam muita diferença, mas muita diferença mesmo, aqui na nossa comunhão, na nossa sociedade, nessa cidade, no nome de Jesus. Amém?